Shalom, irmãos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui novamente. E hoje eu não vou falar de política, apesar de ser um assunto que eu gosto muito, de ser um assunto que eu trabalho no meio acadêmico com isso, mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo pelo qual eu tenho passado a partir do segundo semestre do ano passado, e tivemos uma série de problemas no âmbito profissional, no âmbito pessoal, e Deus me ensinou muito naquele momento de dificuldade acerca da providência divina. E, em especial, naqueles momentos de maior angústia, sempre na minha devocional, eu rodava a Bíblia inteira, caía no livro de Ruth. E aí eu pensava assim, gente, mas a minha vida está mais parecida com Jó do que com Ruth, mas eu caía no livro de Ruth. Então, hoje nós vamos tratar aí da providência divina no livro de Ruth. Na verdade, eu quero apenas chamar a atenção de alguns aspectos que a vida de Ruth nos traz. Toda vez que nós vemos uma história da vida de Ruth, as pessoas enfatizam, por óbvio, a biografia da Ruth. Mas, na verdade, hoje, eu quero destacar aquela pessoa que foi o auxílio de Ruth. Na verdade, o livro na Torá se chama Ruth, mas eu quero falar, na verdade, de Noemi. E é exatamente isso. Vamos lá, então, por favor. No livro de Ruth, capítulo 1, verso 1, diz assim: E sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. O nome deste homem era Elimeleque, e o de sua mulher Noemi. E de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Veja, o que levou a família de Elimeleque a deixar Belém de Judá? A primeira coisa que nós precisamos destacar é que essa Belém de Judá não é aquela Belém. É um vilarejo muito próximo a Jerusalém, fica a alguns quilômetros. Eles estavam num ambiente que, em tese, era o centro econômico e o centro político de Israel, muito próximo a Jerusalém. É claro que Jerusalém ainda não existia enquanto a capital. O próprio texto fala que ainda Israel era governado por juízes. E aí, o que aconteceu? Uma grande crise econômica se abateu sobre Judá. E essa crise era tamanha que eles não conseguiram permanecer ali. E o que aconteceu então? Eles tiveram que se mudar para a terra de Moabe, uma terra pagã. Eles tinham a promessa da terra prometida, eles tinham tudo que Deus já tinha prometido, a aliança do Sinai, e eles tiveram que sair daquela terra e se dirigirem a uma terra de pagãos. Uma terra onde o Deus de Israel poderia até ser conhecido, mas não era adorado. Isso por si só já trouxe uma série de dificuldades para aquela família. Agora veja, deixei ali, os nomes no livro de Ruth falam muito conosco. E aí, o nome do patriarca ali, Elimeleque, meu Deus é rei. Ou seja, havia uma direção, não era uma família de lunáticos, uma família de gente perturbada, era uma família de gente estruturada. Nós vamos ver que Elimeleque possuía terras em Belém de Judá. Mas essa terra, em razão da fome, da crise, ele não conseguia produzir para a sua família. Veja que essa família, o nome Noemi, significa exatamente suavidade.
Você tinha um varão que o nome demonstrava a presença e o reinado divino, e tinha também, em relação à esposa, algo suave. Seria uma família quase de Doriana, uma família de propaganda, aquela família que era para dar tudo certo. E aí vem a pergunta, o que aconteceu? O primeiro versículo do livro de Ruth impõe que não foi um problema da família, foi uma crise que assolou o Judá e que essa família também foi levada por essa crise. Agora, olha, repare bem o nome dos filhos. Malom, adoentado, enfraquecido. Veja, filho é bênção. Mas um filho que carrega o nome de enfraquecido, de adoentado, me leva a crer que esse parto dele não tinha sido fácil e que essa infância dessa criança também não tinha sido fácil, senão ele receberia outro nome. E o irmão, quebrantado. Veja, uma família que tinha uma promessa, uma família que tinha uma estrutura, larga tudo em razão da crise, fugindo e se sujeita a ser estrangeiro em outro lugar, esperando que fosse as coisas melhorar. Quantas vezes isso não acontece conosco? Nós somos levados a procurar outras alternativas, seja no âmbito pessoal, no âmbito profissional, e muitas vezes nos afastamos daquele lugar onde nós temos raízes. Belém de Judá, para essa família, era o lugar que eles tinham as raízes. Eles tinham parentes ali, eles tinham posses ali. E em razão da crise, eles perdem isso e vão tentar a sorte em outro local. Só que ao chegar nesse local, eles se estabelecem. O livro nos leva a crer que esses filhos, eles não eram tão grandes assim, porque nós vamos ver aí, ainda no capítulo 1, fala que eles ficaram lá quase 10 anos, e que eles se casaram. Então eu posso imaginar que quando eles migraram para a terra de Moabe, essas crianças deviam ser no mínimo adolescentes por aí, para que eles tivessem se estabelecido e se casado nesse lapso de 10 anos. Se fossem crianças, com 2, 3 anos, não daria tempo de chegar, passar mais 10 anos e se estabelecerem. Agora pula comigo aí para o verso 3. Diz assim: e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Veja, já tinha o prejuízo econômico, já tinha o prejuízo financeiro, e passa um tempo no exterior, e ali o patriarca morre. Mas o versículo ainda trouxe uma esperança a Noemi. Ela ainda tinha os 2 filhos. Imagina, pessoal, que naquela época nós não tínhamos um sistema de previdência social. Elimeleque não deixou pensão por morte para Noemi, não deixou seguro de vida, não deixou nada. O passaporte para que essa mulher se mantivesse eram os seus 2 filhos e o trabalho deles. Noemi apostava tudo nesses 2 filhos. Porque ela já não tinha marido, ela estava viúva. O futuro dela era de fato os filhos. Só que aí nós tivemos um outro problema. Também os filhos falecem. Veja o que diz o versículo 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Veja, nós temos um ditado no Brasil que fala que nada não está tão ruim que não possa ser o quê? Piorado. Ou desgraça pouco é bobagem, que aconteceu com Ruth. No estrangeiro, perde o esteio do marido, confia nos filhos e perde os 2 filhos. Ou seja, a situação dela na terra dela,
lá em Belém de Judá, era melhor, e lá era ruim. Ou seja, o que era ruim se tornou ainda pior. E naquela situação de desespero, sendo estrangeira naquela terra, o que faz? O que faz Noemi? Decide voltar para a sua terra. E nós vamos ver que esse retorno é um retorno previsto no livro de Deuteronômio. Veja, ela já tinha 2 noras. Nesse meio tempo, os filhos se casaram, mas não tiveram filhos. E o que acontecia naquela época, quando a mulher se tornava viúva e não deixava descendentes, e não tinha filhos? Deuteronômio estabelece uma lei, nós vamos ver daqui a pouco, a lei do levirato. Já tinha um princípio, e ela na terra de Moabe, ela não poderia usufruir disso. E aí o que ela faz? Ela chama as suas 2 noras e libera essas 2 noras. Era muito comum no casamento judaico que a mulher largasse a sua família e vivesse sob o sistema do patriarcado do marido. Ruth aqui faz exatamente o contrário. Ela falou, olha, para mim não dá. Eu vou voltar para a minha terra. Perdi o meu marido, perdi os meus filhos. E quando, a Bíblia fala que quando Noemi despede as noras, uma nora dá um beijo nela e vai embora, que é órfã. Mas Ruth não arreda o pé. Ruth não concorda com aquela ordem que ela recebe de Noemi. Agora, vamos lá para o versículo 8 e 9, ainda no capítulo 1. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos, e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada um na casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Foi difícil aquela partida, mas Orfa chorou, lamentou e voltou para a sua família. Veja que o significado ali de Orfa é a cria do cervo, é como se fosse o viadinho recém-nascido. A hora que deu, ela viu que não teria futuro com Noemi. E ela mesmo aceita a retornar para a sua terra. Agora, repare comigo qual foi a situação de Ruth. E o significado do nome de Ruth nos ajuda muito. O significado de amiga, de companheira. O que acontece em relação a isso? A própria Torá demonstra que Noemi insiste, depois que a primeira nora vai embora, que Ruth também a abandone, para que ela pudesse voltar sozinha a Belém de Judá. E olha o que diz, vamos pegar aqui no verso 16, ainda no capítulo 1, verso 16. Diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me insistes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-se assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte a me separar de ti. Vindo Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Pessoal, imagine 2 viúvas, sendo uma nora e uma sogra. Era um relacionamento 100% amistoso?
Não, não era. Não era. Mas o que diz o texto em relação à determinação de Ruth? Fala que Noemi parou de insistir para que ela fosse. Agora, o problema não é a insistência. O problema aqui é que Noemi não percebeu que Ruth seria bênção para ela. E eu quero chamar a atenção do compromisso que Ruth assume com Noemi. E aí eu fiz uma analogia até o casamento, porque é muito comum, especialmente no nosso meio, que esse versículo 16, especialmente a parte final dele, seja usada em versículos, aquele abrindo o convite de casamento. Onde quer que fores, irei eu também. Onde quer que pousares, onde quer que morres, morrerei eu ali também. E aí, para nossa tristeza, essa constância, essa determinação que Ruth demonstrou para Noemi, nós temos hoje pessoas que põem esse versículo nos convites do seu casamento que não tem essa determinação, que não tem esse compromisso. Agora, se Noemi, se ela aceita a palavra de Ruth, como que ela aceitou? Ela aceitou em paz ou ela simplesmente conformou porque ela não conseguiria mudar a vontade de Ruth? A Bíblia fala que ela deixou de insistir. Ou seja, ela não aceitou, ela conformou. Ela falou, olha, eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que vai ser de mim na minha terra. Eu fico imaginando se essa circunstância acontecesse com a minha mãe e a Raquel. Eu acho que elas iam parar na primeira esquina e iam ficar, vamos ali. Aí as duas falaram, então vamos. Não, agora vamos voltar, então vamos. Aí eu parei assim, falei, agora vamos complicar a situação. Eu imaginei que se fosse eu e minha sogra, eu ia sentar na encruzilhada e falar assim, a senhora pode ir, eu vou ficar aqui até só sumir da minha vista. Aí, o caminho que a senhora for, eu vou pegar o outro. Seria isso que a gente faria, não seria? Mas veja, eu estou falando assim, mas eu amo a minha sogra, eu amo a minha mãe, viu, Raquel? Não precisa. Minha sogra depois vê o vídeo aí e não me exorta porque eu estou falando bem dela. Mas veja, houve um de vários conflitos entre sogra e nora que manifestou naquela situação. Um conflito que seria muito facilmente resolvido se Ruth concordasse em voltar para a sua família. A família de Ruth era de Moabe. Ela poderia voltar para os parentes dela e tocar a vida dela. Mas o que ela faz? Ela aceita ir para o desconhecido. Mas não era um desconhecido qualquer. Ela aceita ir na fé de Noemi. Ela não conhecia Belém de Judá. Ela não sabia o que esperava por ela. Ela não sabia se Noemi seria bem recebida na terra dela. Mas ela vai na fé, vai na esperança e vai na determinação. E é exatamente isso que nós precisamos ter conosco em relação à providência divina. Providência divina, nós poderíamos dizer que é como se você estivesse numa curva. Você não sabe o que vem depois da curva. Mas se você tiver alguém sobrevoando aquela estrada de helicóptero, ele vê o trajeto todo, isso é a providência divina. Nesse nosso exemplo. Veja, tudo era desconhecido para Ruth. Mas ela tinha uma certeza, ela tinha uma convicção no seu coração que ela não poderia abandonar a sua sogra. Às vezes, a sua situação, como a minha foi ano passado, não é uma situação tão grave, tão desesperadora, quanto aquela que assolou Ruth e Noemi. Mas o que nós fazemos? No primeiro sinal que a tribulação vai vir mais forte, você vai pedir arrego para a Bida, né, Bida?
Agora está 100%, né, Bida? Revigorada, né? É. Por isso que o pessoal ficou ruim quando você ficou internada, né? Ia pedir arrego. E isso eu sou testemunha, né, Bida? Fui visitar a Bida lá, a senhora na cama do lado, falou, nossa, tem uma luz aqui nesse quarto, né? Tem uma coisa assim nesse quarto. Eu falei, não tem uma coisa, tem uma pessoa. Aí ela, nossa, eu sinto uma energia tão positiva, o povo que vem ver a Bida, né? Assim, me traz uma paz, me traz assim uma energia boa, né? Não era uma energia, é a visitação do Senhor que te tirou daquele leito, não amém, Bida? Amém. A Bida foi uma doença. Ruth e Noemi começou com um problema financeiro, desagou com uma desgraça na família. Eu não sei o seu problema, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele era, Ele é e Ele há de ser. A providência divina, no livro de Ruth, ela foi a mesma, ela foi real, ela foi concreta para a vida de Noemi, ela foi concreta, abençoou a vida de Ruth e ela pode ser concreta na sua vida. E nessa parte restante, eu gostaria de destacar algumas atitudes que fizeram que a providência divina realmente chegasse e impactasse a vida de Ruth. Porque até agora na história o que nós vimos é o quê? Noemi. Olha só o que acontece ainda no capítulo 1, no versículo 19. Diz assim: assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram em Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamastes Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Aqui é um problema. Qual foi o problema aqui? Noemi retorna. Noemi foi acolhida. Noemi foi lembrada. Só que o retorno dela foi pior do que a saída. Já saiu ruim, voltou pior. Ela saiu com uma família estruturada. Volta viúva, sem os 2 filhos, e ainda carregando a tiracolo uma nora que sequer era de Israel, era moabita. E todos se condoeram com a situação dela. E ao invés dela pedir uma vaquinha, pedir uma ajuda, o que ela faz? Ela culpa a Deus pela sua situação. Veja, cadê? Garrou aqui. Rodolfo, me ajuda aí que o meu garrou aqui. Agora foi. Noemi retorna a Belém de Judá, pobre, humilhada e aflita. Nada é tão ruim. Nós tivemos até um candidato que fazia campanha para deputado assim, pior que está, não fica. Ele provou que ficava. Isso aqui é o que aconteceu com Noemi, exatamente isso. Qual foi a falha de Noemi nessa situação, ao retornar para a sua terra? E veja, ela foi acolhida. Ela foi acolhida, mas ao ser acolhida, ela põe a culpa em Deus. Noemi, contra a fé dela, ela culpa a Deus por todos os problemas que ela estava passando. Veja que nós hoje somos induzidos a esse comportamento. As coisas ruins vêm sobre nós e nós culpamos a Deus, como se Deus tivesse autorizado que todas as coisas ruins viessem sobre nós, simplesmente para nos ver sofrendo.
Veja que esse comportamento de culpar a Deus é um comportamento quando você quer se eximir de culpa. Lá em casa isso acontece muito. Aparece uma coisa quebrada. Né, João? Papai chega e pergunta, quem quebrou? Eu vou ouvir uma resposta de todo mundo, até da empregada. Não fui eu. É ou não é? Veja que fazemos da mesma forma. Não fui eu, foi Deus. Deus permitiu que isso se abalasse sobre mim. Veja, quando que nós estamos dentro do problema, a aflição nos impede de buscar soluções. Afinal de contas, é mais fácil culpar o Criador. A aflição nos torna cegos para buscarmos soluções. Aqui nós temos mais um problema de Noemi. Noemi culpou a Deus, mas ela não buscou a solução de Deus. E o que levava a fé de Noemi? O que levava a fé de Noemi a buscar a solução em Deus? Mas não é em qualquer Deus. Em Moabe tinha muitos deuses, mas no Deus de Israel. Ela já estava no lugar certo, ela já tinha voltado para Judá. Ela já estava com seus parentes, com seus irmãos. Mas ainda assim, ela não volta para Deus para buscar a solução dos seus problemas. E isso também acontece conosco. Às vezes, quando você acha que você está no fundo do poço, às vezes a gente vê pessoas passando por problemas e você fala assim, agora a pessoa vai se quebrantar e vai buscar auxílio divino. E o que a pessoa faz? Não busca. Ela endurece igual o coração de Faraó. Essa circunstância que nos faz culpar a Deus e não buscar de Deus, é uma situação comum entre todos nós. Com Noemi não foi diferente. Isso que é o interessante da Bíblia em específico. A Bíblia não conta história de super-heróis. A Bíblia não conta histórias de pessoas de espírito. A Bíblia conta a história de pessoas de carne e osso, que sofreram como eu e você, que fizeram coisas certas, que fizeram coisas erradas. Mas a Bíblia também demonstra, ao longo do seu texto, uma série de milagres, uma série de intervenções, que fizeram com que o povo de Israel fosse diferente dos outros povos, que houvesse uma promessa para eles, para a terra, para o povo do Salvador. E é exatamente isso que acontece com essas duas, quando elas chegam lá. Vamos ver aí o que aconteceu. Isso. Olha aí. Estrangeira em Belém de Judá, Ruth encontrou o favor do Senhor, através do reconhecimento do seu testemunho. Vá aí para o capítulo 2 de Ruth, para você ver o que aconteceu aí, já em Ruth capítulo 2, versículo 10. Diz assim, então, ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, por que achei graça aos seus olhos para que me faças caso de mim, sendo eu estrangeira? Ela está conversando com Boaz, vamos falar de Boaz daqui a pouco. Respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e tua mãe, e a terra de onde nascestes, e vieste para um povo que antes não me conheceste. Versículo 12. O Senhor retribua o teu feito, e que te seja conhecido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste abrigar. Boaz reconhece em Ruth que ela tinha ido ao lugar certo, ser acolhida.
É claro que Ruth tinha fome. É claro que você vai ler no capítulo 2 que ela foi colher espigas. E ao colher cevada e espigas, ela chega inclusive a colher na terra de Boaz. Mas todos que estão ali colhendo reconhecem um comportamento diferente. Reconhecem um comportamento íntegro, mesmo ela não tendo a fé. Mas o que Boaz testifica aqui? Que ela veio se refugiar aonde? No Deus de Israel. Ela buscou auxílio naquele que poderia ajudá-la. Ela poderia ter buscado auxílio em Moabe, mas Moabe não faria um milagre. Mas quando ela se dispõe a estar lá, a participar, ela passa a dar testemunho. Veja que aqui, muito provavelmente, eu fico imaginando que Ruth começou a ter uma experiência de fé. As pessoas começaram a ver, falaram, olha, você já sofreu muito. Algo tem que acontecer na sua vida. Algo tem que melhorar, não é possível. Será que você só vai ficar sofrendo o resto da sua vida? E Boaz dá uma palavra muito profética para ela, nós vamos ver isso. Ela fala que ela veio se abrigar sobre as asas do Deus de Israel. Eu imagino um passarinho fazendo assim e cobrindo o seu ninho. Esse era o que Ruth estava a experienciar. Ela ainda não tinha experienciado, ela ainda passava muita dificuldade com a sua sogra. Agora, Ruth demonstrou integridade em qualquer situação aqui. Isso só ocorreu porque ela buscou refúgio no Deus de Israel. E aqui nós temos um outro problema, que afasta a providência divina das nossas vidas. Buscar refúgio em pessoas e em coisas erradas. É como se nós temos a chance de escolher o certo e optamos pelo duvidoso. Veja que várias pessoas queriam ajudar Ruth, queriam ajudar Noemi. Mas o que aconteceu? A escolha, se fosse para o bem ou se fosse para o mal, era uma escolha de Ruth. Se você ler o capítulo 2, você vai ver que Noemi não estava ao lado de Ruth. A sensação que fica implícito no texto é que Ruth ficava à parte, quem ia para o campo era só Ruth. Noemi não ia para o campo. Ou seja, Ruth estava sozinha. Até esse pedaço, Ruth só faz o que Noemi fala. Noemi, Ruth, faça isso, faça aquilo. Quando chega aqui, nós vemos que Noemi já não se faz presente diretamente no momento da colheita, mas Ruth começa sozinha a tomar as decisões, o quê? Certas. E aí é que eu gostaria de destacar para você. Muitas vezes, a sua mãe é uma Noemi na sua vida. A sua mãe ora para você, a sua mãe te aconselha. Muitas vezes é um irmão, muitas vezes é um tio, uma tia. Muitas vezes é uma pessoa que nem é seu parente, mas é uma pessoa que está buscando o melhor para você, que você alcance a bênção, a graça, o favor do Senhor. Mas a decisão foi o quê? Individual. A decisão quem tomou foi Ruth. Se nós pensarmos algumas coisas, até mais imediatistas, veja, ela era estrangeira, ela era absolutamente recriminada por ser estrangeira, mulher, viúva, sozinha, numa terra estranha. Facilmente ela poderia arrumar um meio de vida, inclusive na prostituição. Mas ela mantém-se íntegra o tempo todo. E ao se manter íntegra, ela começa a dar testemunho daquilo que estava acontecendo na vida dela. Era um processo, já tinha começado. As pessoas já estavam vendo que algo ali estava diferente com Ruth. Agora veja. Isso. Ruth tem a humildade para receber e acatar os conselhos de Noemi. Com qual finalidade? Só andar em boas companhias. Pula lá para o versículo 22 aí, vamos ainda no capítulo 2. Agora que Noemi vai dar experiência para ela, vai contar com ela. Veja o que Noemi disse.
E disse Noemi à sua nora: melhor é, minha filha, que saias com a moça, com as moças, para que noutro campo não te encontrem. Assim, ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Vocês lerem um capítulo todo, vocês vão ver que várias pessoas, inclusive moças, rapazes, saíam para colher. E aí o que acontecia? Existiam vários grupos. Dentre aqueles grupos que estavam ali a colher, Noemi fala: segue aquele. Segue aquele. Ela não falou motivo, ela fala um motivo aqui? Não, ela não fala. Ela só fala: segue as moças de Boaz. No capítulo seguinte, no 3, fala alguma coisa, para que não te molestem e tal. Então a gente imagina que seja alguma coisa assim, que ela poderia até correr o risco de ser violentada, uma coisa assim. Agora veja, quantas pessoas recebem o conselho, o bom conselho, o conselho que vai mudar a vida delas, o conceito que vai aproximá-las de Yeshua, e essas pessoas simplesmente o quê? Desconsideram. E aí, eu preciso destacar a influência que as companhias têm sobre as suas escolhas. Não adianta você estar aqui, mas lá fora você só tem companhia que é absolutamente afastada de Yeshua. Porque essas companhias não vão te ajudar. A hora que você estiver no desespero, essas companhias não vão ser capazes de fazer uma oração com você, essas companhias não vão ser capazes de orar por você, essas companhias não vão ser capazes de abençoar a sua vida e te ministrar uma palavra de paz, uma palavra de cura, uma palavra de bênção. Veja que a escolha das companhias é uma decisão individual. Noemi só falou: olha, fica com as moças de Boaz. Mas Noemi não estava lá. Quando nós estamos na angústia e nos problemas, nós temos a chance de ficar ao lado de pessoas que vão nos abençoar e vão nos auxiliar. Mas nós também podemos ficar próximos a pessoas que vão o quê? Nos destruir. Quem escolhe o conselho é você. Nós temos um manual de conselhos que se chama a Bíblia. Nós temos uma multidão de irmãos que querem o seu melhor, que querem a sua bênção. Agora, quem escolhe é você. Eu não posso escolher por você, o Rabino Marcelo não pode escolher por você, seus pais não podem escolher por você, sua esposa não pode escolher por você. Você é responsável pelas suas escolhas. Agora lembra, existe uma lei espiritual. É a lei da semeadura. Lembra dela, João? O que diz a lei da semeadura? Tudo que você plantar, você vai colher. Tudo que você escolher errado, a consequência é sua. Tudo que você escolher, o preço, quem vai pagar é você. Semana passada, não, já tem mais tempo, uns 15, 20 dias, eu atendi um cliente que estava com um problema de pensão alimentícia. E ele virou para mim e falou assim: olha, Lucas, agora eu sou crente. E eu vou repreender esse espírito da mãe do meu filho. Porque ela está me perseguindo. Ela está me oprimindo. E a bênção não está chegando na minha vida. Aí eu disse a ele: esse menino seu está vivo? Tá vivo. Aqui o processo aqui, já chegou a intimação para mim. Falei: então paga o que você deve. Paga o que você deve. Não, mas agora eu sou nova criatura. A Bíblia fala que meus pecados estão perdoados. E eu pequei com a mãe dele, então está perdoado, eu não tenho mais nada a ver. Eu falei: moço, pela palavra eu já sei de onde você converteu. Vem cá. Vem cá.
Já vou até te antecipar. Eles vão te dar água, vão te dar azeite do Rio Jordão, do Monte da Oliveira, você vai comprar um punhado de penduricalho, de patuá, de não sei das quantas, mas o juiz vai te mandar te prender se você não pagar a pensão. Não, mas não pode e tal, tem que ter um jeito. Não tem. Você fez, você paga. Se você não tivesse filho, você não ia pagar a pensão, mas você tem, você vai pagar. Não tem outra, pessoal, não tem outra alternativa. Deus perdoou o pecado desse meu cliente? Perdoou, claro que perdoou. Mas a consequência vai acompanhar ele aí um bom tempo. E aí eu fiz uma analogia que ele ficou quieto. Eu falei, tudo bem, você teve um caso. Se ao invés de tivesse um filho, se você tivesse pego AIDS. A AIDS não te acompanhar até a morte, não? É a mesma coisa. Graças a Deus que você não teve AIDS, mas você vai pagar a pensão para esse menino enquanto ele precisar. Aliás, que Deus te dê muita saúde para você pagar muita pensão para ele. Aí ele não disse amém, não. Ele ficou calado, olhou para baixo. Não disse amém, não. Vamos lá. Aconselhada por Noemi, Ruth se encontra com Boaz, achando que ele iria tirá-la da situação de desgraça. Pula lá para o capítulo 3. Aqui é interessante. Ruth 3, 11 e 12. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto dissestes te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Aqui é Boaz conversando com Noemi. Porém, agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor, há mais chegado do que eu. A minha versão não é boa. Se a sua versão diz resgatador, a sua versão é melhor do que a minha. Por quê? Se nós formos lá em Deuteronômio 25, ele vai falar da lei do levirato. O que dizia isso? Quando a mulher falecia sem filhos, ou que tivesse filhos, mas os filhos também falecessem e não tivessem descendentes, o cunhado tinha que assumir a viúva e deixá-la descendentes. E esses descendentes, apesar de serem filhos biológicos do cunhado, eram tidos socialmente como filhos do falecido. Está lá em Deuteronômio 25. Volta aí na sua Bíblia um pouquinho, só para a gente ver isso aqui. Deuteronômio 25, de 5 a 9, diz o seguinte: quando irmãos morarem juntos, e um deles morrer, e não tiver filhos, então a mulher do falecido se casará com homem estranho, não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com a mulher, e a receberá por mulher. E farás a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der, será sucessor do nome do irmão falecido, para que o seu nome não se apague de Israel. Veja, olha o que diz a lei. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos, ou seja, à porta das cidades, onde os anciãos se reuniam, e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão em nome de Israel. Não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos de sua cidade o chamarão, e com ele falarão. E se ele persistir e disser, não quero tomá-la, então a cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, protestará e dirá: assim se fará ao homem que não edificar a casa do seu irmão. Essa era a lei que já estava em vigor naquela época. E aqui nós vemos que, quando nós lemos no capítulo 2, que Boaz já sabia da situação de Ruth e de Noemi. Quando Ruth vem pedir auxílio a Boaz, o que Boaz fala?
não sou eu o resgatador. Por quê? Por Deuteronômio, o resgatador seria o cunhado, e Boaz não era o cunhado. Quem era o outro resgatador? Ele não fala. Ele só fala que era um outro. Agora veja. Possivelmente o outro resgatador seria o cunhado de Noemi, em razão da lei do levirato, Deuteronômio, né? Agora veja que nós lemos em Deuteronômio que é a viúva que procura o resgatador. É a viúva que procura o cunhado. E procura num lugar específico, na porta da cidade, onde os anciãos se reuniam para debater os problemas da cidade. No livro de Ruth acontece exatamente o contrário. Nós não vamos ler a passagem, mas é exatamente o contrário que acontece. Boaz fala assim, olha, você está pedindo arrego em mim, mas eu não sou o seu resgatador, tem um outro. Mas deixa que eu vou conversar com o resgatador, ou seja, ele está burlando a lei do levirato lá de Deuteronômio, que fala que a viúva é que procura. Agora, tinha um propósito muito específico nisso. Pessoalmente, se eu pudesse fazer uma ficção no livro de Ruth, eu ia entender que Ruth não gostava do seu cunhado, que ela detestava o cunhado, que eles tiveram algum problema na época que eles moravam lá com a família constituída, porque ela sabia que o cunhado estava lá, o cunhado de fato estava lá, e ela não procura o cunhado. Nem quando ela está no fundo do poço, ela não procura. Ruth vem por fora, conversa com Boaz, Boaz fala assim, opa, alto lá, eu não posso, porque a Torá fala que é o cunhado, não sou eu, existe outro. Mas Boaz tem uma deixa que é o que nós gostaríamos de dizer agora. Veja, Noemi e Ruth queriam uma solução imediata para todos os seus problemas. Mas Boaz sabia que a solução definitiva passaria pelo outro resgatador. Na nossa vida acontece a mesmíssima coisa. A solução definitiva também passa pelo único resgatador, que é Yeshua. Não adianta você sair buscando resgatador, auxílio, que seja. A Bíblia fala que é o caminho, a verdade e a vida. Não é um dos caminhos possíveis, um dos caminhos existentes, uma das verdades existentes. É o artigo definido, é um só, não tem outro. Agora, um milagre acontece. A providência divina se manifesta. Sabe por quê? Porque Boaz agenda com o resgatador de Noemi, e que seria também o de Ruth. Olha lá no capítulo 4. Ruth capítulo 4, verso 11. Quer ver? Não, eu queria ler um versículo antes. Olha o versículo 5 aí, depois a gente pula para o 11. Disse, porém, Boaz. Vamos ler o 4. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te, compra-te diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, e se hás de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declaro-mo, para que o saiba, pois outro não há senão tu que redimas, e eu depois de ti. Então disse ele, eu a redimirei. Versículo 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás à mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre sua herança. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque não poderei redimir. Pula lá para o 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram, somos testemunha.
o Senhor faça esta mulher que entra na tua casa como Raquel, como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e porta-te valorosamente em Éfrata, e faze o nome afamado em Belém. Veja, Boaz marca com o remidor uma reunião, cumprindo Deuteronômio, na porta da cidade, com os anciãos, e explica a situação deles e fala assim, olha, quando Elimeleque saiu daqui, ele tinha terras. Ele faleceu, não deixou, os filhos também faleceram. Essa terra é de Noemi. Compra a terra de Noemi, mas cumpre Deuteronômio, você vai ter que suscitar descendentes. E o que o remidor fala? Não vou fazê-lo, sabe por quê? Porque senão vai prejudicar a minha herança, ou seja, ele já devia ter várias esposas e vários filhos. E aí o que ele faz? Redime você, Boaz, você que está trazendo a proposta, resolve o problema. E aí o que aconteceu? Os anciãos são testemunhas desse compromisso que Boaz assume. Veja, a obrigação não era de Boaz. Havia o remidor, o cunhado. E esse cunhado o quê? Não, ele declinou. A preferência era dele. E aí o que acontece? Olha aí para você. O resgatador declina da preferência e autoriza Boaz a comprar a terra de Elimeleque e se casar com Ruth, que é incorporada ao povo de Israel e recebe as mesmas bênçãos das matriarcas Lia e Raquel. Só que nós temos, olha que interessante, olha que situação. Uma outra estrangeira já tinha recebido as bênçãos, porque abençoou o povo de Israel. Estou me referindo a Raabe, lá em Josué capítulo 2, quando ela acolhe os espias na terra. E os espias são perseguidos. Quando Raabe acolheu os espias, foi feita uma promessa para ela. De autorizarem Moabe e a Raabe, a morar com os israelitas. E o que acontece com Raabe em Josué? Raabe se casa com Salmão. Sabe quem que é Salmão? Pai de Boaz. Esse Boaz aqui. Parece até novela, né? Vai acontecer um negócio e tal, no último capítulo, junta tudo. É exatamente. O que Boaz estava fazendo aconteceu exatamente o quê? Com a mãe dele. Boaz já era fruto dessa incorporação ao povo de Israel. Só que eu acho que no caso da mãe de Boaz ainda era pior, porque Raabe era conhecida como prostituta. Mas foi incorporada. Foi incorporada e foi bênção. E abençoou. O que nós temos? Nós temos que Ruth recebe as mesmas bênçãos das matriarcas Raquel e Lia. Quando isso acontece, pessoal, é a providência divina 100% na vida dela. Só que nós temos uma outra situação. Se você perceber, olha aí, ao longo da narrativa do livro de Ruth, Ruth é abençoada por estar ao lado de Noemi. Mas no final, Ruth se torna bênção para Noemi. Veja como as coisas se interpretam. Eu estou aqui para te falar, e para o pessoal que está gravando aí, quem vai nos assistir depois, que você pode estar numa dificuldade enorme agora. Mas no final, vai ter a bênção. Mas essa bênção não está 100% garantida. Depende daquilo que você decidir hoje, depende daquilo que você decidir, depende daquilo que você quer andar em integridade. Porque às vezes, as más companhias, as más pessoas, o mau caminho te chama muito facilmente. Quantas vezes eu já tive propostas profissionais que o sujeito fala assim, entra no esquema. E às vezes as pessoas que te conhecem falam assim, você é trouxa, entra no esquema e fica rico. Graças a Deus. Eu lembro da história de Ruth, eu quero ser mais determinado que Ruth. Até para os outros parar de insistir comigo, eu vou continuar.
Vou continuar firme. Agora veja, vamos ler aí o versículo 14 aí do capítulo 4. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora te ama, e deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, aqui o filho de Ruth e Boaz, e o pôs no colo, e foi sua ama, ou seja, sua babá. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e deram o nome de Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Olha o ciclo se fechando. Você começa com Raabe, depois você passa por Ruth, depois você passa para Obed. Obed é pai de Jessé, Davi. E quando você lê lá a genealogia de Jesus em Mateus capítulo 1, quem aparece lá? Raabe, Ruth, Boaz, todos aparecem. O que é isso? Veja lá, a bisavó do rei Davi era gentia, mas pela sua fé, amor, obediência e determinação, foi incorporada ao povo de Israel e ancestral de Yeshua, conforme Mateus capítulo 1, versículo 5. Hoje, podemos usufruir da mesma providência divina que foi com Noemi e que foi com Ruth. Por mais difícil que seja, por mais dificultosa que seja, por mais que você não veja uma solução imediata para o seu caso, o seu problema, às vezes é algo na justiça, às vezes é um parente que te perturba, às vezes é o seu patrão, às vezes é a falta de dinheiro, às vezes é uma situação da sua casa, eu não sei, mas o Senhor sabe. E o que eu quero te dizer é que existe um caminho. Tratamos aqui de 10 pontos, onde os 10 houve a providência divina, para a vida de Noemi, e no final, Ruth, que era a sombra de Noemi, passa a abençoar e passa a sustentar Noemi. Veja se isso não é uma providência divina. Veja se isso não é o amparo, o favor, a graça, a misericórdia do Senhor sobre a vida de Noemi e sobre a vida de Ruth. É exatamente essas palavras que eu gostaria de ter compartilhado com vocês hoje, e eu gostaria que todos ficassem em pé, para que nós pudéssemos fazer uma oração, e depois vamos passar por Rabino Marcelo. Mas eu queria te dizer que eu não te conheço, eu não sei os seus problemas, mas o Senhor sabe. Às vezes você está igual Noemi, no desespero, partindo para outra ideia, outro plano, outro lugar. Mas eu quero dizer que a bênção do Senhor, a providência divina, ela não chega atrasada. Agora, quem dá o sinal e pega é você. O Espírito Santo não vai te chacoalhar, o Espírito Santo não vai abrir a sua carteira, o Espírito Santo não vai tocar ninguém, se você não quiser. Não adianta nada acontecer isso tudo hoje e amanhã você procurar em coisas erradas e em pessoas erradas. Porque a bênção Ele te dá, mas quem mantém a bênção em santidade é você. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.